Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos ver a aplicação das regras de diferenciação em exercícios. Vamos lá? Bom, primeira aplicação é em capital investido em ações. Então, um grupo de diretores recomendou-se que uma série de medidas sobre o capital investido em ações fossem analisadas durante a próxima década para preservar a economia de sua empresa. Depois das análises das medidas, espera-se que o capital de investimento siga a seguinte relação: MT é igual a 3.000T ao cubo mais 2.000T ao quadrado menos 10.000T mais 600.000, onde MT representa o montante aplicado em ações em relação ao tempo. Qual a taxa de crescimento deste capital após 1 e depois após 8 anos? Percebam, galera, ele quer saber a taxa de crescimento em um instante igual a 1 e depois um instante igual a 8. Então, eu preciso de calcular a derivada dessa função m aí e depois substituir o ponto 1 e o ponto 8. Vamos lá? Então, ficaria assim, ó, 3.000 vezes quem? 3t ao quadrado, como a gente já aprendeu, mais 2.000 vezes quem? 2t menos 10.000, derivada de t é 1 e derivada de 600.000 é 0. Então, a gente teria a nossa derivada, a nossa função, a seguinte: 9.000t ao quadrado mais 4.000t menos 10.000. Essa é a nossa função. E agora eu vou colocar o quê? No lugar desse t aqui, eu coloco 1 e depois coloco 8. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue obter o resultado igual a 3.000. Então, a taxa de crescimento é de 3.000 por ano. E quando for igual a 8? Deu 598. Então, a taxa de crescimento é de 598.000 a partir do 8º ano, tá bom? Então, é assim que a gente consegue entender a taxa de variação naquele ano utilizando derivada. Vamos para a aplicação 2. A aplicação 2 é em crescimento da população. Projeta-se que o crescimento da população dos Estados Unidos com telefones celulares é dado por essa função. E essa função aqui, ó, eu vou ter que usar a regrinha do produto, porque eu tenho uma função vezes uma outra função, onde t está medido em anos, com t igual a 1 correspondendo ao início de 1996. E z de t é a quantidade de celulares dado em milhares. Letra A. Qual o valor da população dos Estados Unidos se espera que tenha telefones celulares no início de 2006, ou seja, em t igual a 10. Agora, letra B. Com que rapidez, com que taxa, com que velocidade se espera que o crescimento da população dos Estados Unidos com telefones celulares esteja variando no início de 2006, ou seja, de t igual a 10? Qual a taxa média entre o 9º e o 10º ano? Qual a diferença dessas três questões? A primeira, ele quer saber o valor da população só. Então, eu vou pegar esse 10 e substituir aqui no lugar de t. Aí eu vou descobrir. Na letra B, ele quer saber com que taxa. Então, eu vou precisar de aplicar a derivada. E na letra C, é a taxa média. A gente viu na aula passada como fazer a taxa média. Então, vamos lá, vamos ver como que fica tudo isso. Então, a solução da letra A é basicamente pegar aí o 10 e substituir na função. E quando a gente substitui t igual a 10, vai ficar 10 ao cubo mais 1, ou seja, vai dar 1.001, vezes 10 menos 4, que é vezes 6. Então, dá 6.006 ou 6.006 milhares aí de unidades. Essa é a solução da letra A. Já na letra B, eu preciso de calcular a derivada dessa função. Então, aqui eu chamei esse cara aqui de f de t e esse outro aqui de g de t. Eu coloquei os dois aqui, ó. F de t é t ao cubo mais 1. Qual é a derivada? O 3 ele vem para frente e o expoente fica
3 menos 1. Então vai ficar 3 vezes t ao quadrado. E derivada de 1? Isso aqui vai dar 0, porque é uma constante. Beleza, chegamos nessa daqui. E agora temos g de t, que é t menos 4. Derivada de t, derivada de x, pensa assim. Derivada de x é 1, derivada de t é 1. E derivada de menos 4? Menos 4 é uma constante. Então vai a 0. Então sobrou g' de t é igual a 1. Então temos tudo isso daí e agora basta substituir nesta função aqui. Então quem é f de t? F de t é t ao cubo mais 1. G' de t é 1, então substitui aqui 1. Mais, que é da formulinha aqui, g de t ó, é t menos 4, vezes f' de t, que é 3t ao quadrado. Bom, vou puxar a setinha aqui, porque aqui eu já fiz o passo direto. Então, t ao cubo mais 1 vezes 1 vai dar t ao cubo mais 1. E t menos 4 vezes 3t ao quadrado fica o seguinte, ó. Mais t vezes 3 elevado a 2. 3, eu repito, vai ficar t elevado ao quadrado vezes t elevado a 1. Ficaria assim, t ao quadrado vezes t. Repete a base e soma os expoentes. Então, ficaria 3t elevado a 2 mais 1, ou seja, t elevado a 3. Menos 4 vezes 3t ao quadrado, ou seja, menos 12t ao quadrado. Então, agora, vindo para cá, eu coloquei t ao cubo mais 3t ao cubo, 4t ao cubo. E menos 12t ao quadrado, mais 1. Tá lá, usei todos os termos e simplifiquei. Se eu quero saber a taxa de crescimento aí no início de 2006, basta substituir o t igual a 10, né? E aí a gente vai encontrar aí que vai ser de 2.801 celulares ou milhares de celulares. Tá certo? A letra C é o seguinte, eu tenho minha função e eu quero saber a taxa média. Para eu fazer a taxa média, eu uso esta função. Então vamos lá, vou substituir t igual a 9. Vamos ter isso aqui, ó. Vai ficar 9 ao cubo mais 1 vezes 9 menos 4. Então 9 ao cubo mais 1 está dando 730. 730 vezes 5. 3.650. E quando a gente fez z de 10, a gente descobriu 6.006, lembram? Então, como que eu faço a taxa média? A taxa média, um z barrinha em cima, toda vez que a gente coloca barrinha em cima é a média, né? É a variação aí de z dividido pela variação de t. Ou seja, vai ser 6.006 menos 3.650 dividido por 10 menos 9. Então, esse z barrinha de t vai ficar o seguinte. Então, a taxa média daria 2.356 milhares. Vamos para a terceira aplicação. Terceira aplicação aí é na área de produção industrial. Então, dados obtidos aí pelo Banco Central mostram que a variação anual da produção industrial entre 2000 e 2010 é dada por essa função, que aí tem um monte de número quebrado, né? Mas é uma função t cubo, tem t quadrado e t, com t igual a 0 sendo o início do ano 2000. Com que rapidez f de t estava variando no início de 2002, ou seja, quando t igual a 2, e no início de 2004, ou seja, quando t foi igual a 4. Então, qual que é o procedimento? É fazer a derivada dessa função e depois substituir esses dois valores. Então, eu peço que vocês deem um pause nesse vídeo e tentem chegar nesses resultados. Então, aqui eu tenho minha função original e fiz a derivada. Ó, eu fiz a derivada de t ao cubo, ficou 3t ao quadrado vezes esse número aqui, menos 0,283363 vezes a derivada de t ao quadrado, ou seja, 2t elevado a 1, mais a derivada de t. O último aqui vai a 0, né? Porque é a derivada de constante. Quando eu substituo f' de 2, eu tenho uma taxa aí, ó, para esse instante negativa. E depois, quando eu faço a f' de 4, eu já percebo que tem uma taxa aí
crescente. Então, provavelmente no ponto 3 ocorreu essa mudança aí de concavidade. Ele deixou de decrescer e passou a crescer. Isso que é interessante da derivada. Você consegue avaliar em quais pontos, em quais instantes a taxa estava sendo crescente e decrescente, sem precisar de olhar para o gráfico. Beleza? Bom, a aplicação 4 seria no seriado de TV. Seria aí o valor das vendas em milhões de dólares de um seriado de TV que é campeão em audiência T anos após a sua data de lançamento. E é dada por essa seguinte função: Z de T igual a 5T dividido por T quadrado mais 1. Letra A. Determine a taxa de variação do valor de vendas no tempo T. Ou seja, ele está querendo que a gente faça a derivada dessa função e deixe ali em função do tempo. Depois, na letra B, ele pergunta com que rapidez, com que taxa os valores das vendas estão mudando no instante em que os seriados são lançados, T igual a 0, e 2 anos após a data de lançamento. Ou seja, depois que a derivada foi feita, substitua T igual a 0 e depois substitua após 2 anos e veja com que rapidez os valores das vendas estão mudando. E na letra C, ele pergunta em qual ano o seriado de TV terá o valor máximo de vendas e qual será este valor. Na letra A e na letra B a gente já viu como que faz. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar, a letra C eu vou explicar para vocês. Então, para poder resolver a primeira questão, a letra A, realizar a derivada dessa função z de t, eu tenho que aplicar a regra do quociente, que é essa daqui, né? E aí, primeira coisa que eu tenho que fazer é falar que a função de baixo é essa daqui, ó, t quadrado mais 1. Essa daqui é a minha g de t. Então, eu coloquei ela aqui, ó. E para derivar ela é fácil. A gente deriva t quadrado, o 2 vem para frente e vai ficar 2 menos 1. E derivada de 1 é 0. Então, a g' de t é igual a 2t. Depois a gente pega o que? A de cima e chama de f de t. F de t vai ser então 5t. O 5 a gente deixa de lado e deriva t em relação a t. E isso aqui dá 1, né? Derivada de t é 1. Derivada de x é 1. Então vai ficar 5 vezes 1, só sobra aí o 5. Feito tudo isso aqui, tendo esses 4 elementos, aí agora a gente coloca aqui na nossa formulinha, né? Então vai ficar g de t, que é t quadrado mais 1, vezes f', que é 5. Menos, aí menos tudo isso daqui, hein? Ó, f de t, que é 5t, vezes g', 2t. Dividido por g de t ao quadrado, ou seja, t quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Aí eu aplico o distributivo, ó, t ao quadrado vezes 5, 5t ao quadrado. 5 vezes 1, mais 5. Menos 5t vezes 2t. 5 vezes 2, 10. t vezes t, 1 mais 1, não é isso? t ao quadrado. Então vai ficar menos 10t ao quadrado. Beleza, feito isso daí, a parte de baixo ali a gente não vai modificar não, vai deixar do mesmo jeito. Agora a gente só simplifica. 5t quadrado menos 10t quadrado vai dar menos 5t quadrado. E repete o 5. Então essa daqui é a derivada da nossa função em relação a t. Respondido a letra A. Na letra B, ele já pede para a gente substituir o valor. Ó, a taxa de variação do valor das vendas no tempo instante em que os seriados foram lançados, ou seja, quando z' foi igual a 0, aí eu substituí aqui, ó, no lugar de t, coloquei 0, e aqui embaixo também, ficou 5 sobre 1 igual a 5. As vendas estão aumentando, tá? Perceba que a taxa aqui, o valor dela é positivo. Então, elas estão aumentando a uma razão aí de 5 milhões por ano, tá bom? Só que depois ele pede para entender, né? Como que está sendo esse comportamento da taxa após 2 anos. E aí, quando a gente substitui aqui, no z', hein? No z', vai ficar menos 0,5. O que está acontecendo? Se o valor é negativo, a taxa, a partir desse segundo ano aí, começou a diminuir. Então, as vendas estão diminuindo a uma razão de 600 mil por ano, né? Por esse ano aí que a gente está analisando, a partir desses 2 anos aí.
Tá bom? Então essa seria a solução da letra B. A solução da letra C, ele pergunta em qual ano o seriado atingiu maior quantidade de vendas, o pico máximo. E aqui a gente tem que descobrir esse ponto de máximo ou de mínimo de uma função. Como que a gente faz isso? Então, para poder descobrir esse ponto, a gente deriva a função e depois a gente iguala a zero. Quando a gente faz isso, você vai encontrar um pontinho. E esse ponto a gente chama de inflexão, ponto de inflexão. Ou seja, posso ter um valor de máximo ou de mínimo da minha função. Em outras palavras, é o ponto que vai mudar a minha concavidade da minha curva. Por exemplo, ela veio aqui, esse ponto aqui é o meu ponto de inflexão. Ó, ela estava decrescendo, a partir desse ponto aqui, de mínimo, ela vai começar a aumentar. Da mesma forma assim, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ele está crescendo, atingiu o ponto de inflexão, ele começa a diminuir. Ele é onde que está mudando aí a concavidade. Beleza, entendido isso, então como que eu faço? Eu peguei esse cara aqui, o 5 menos 5t ao quadrado, tudo dividido por t quadrado mais 1 ao quadrado, e eu vou igualar ele a zero. E aí quando eu faço isso aqui igual a zero, esse cara aqui, porque na verdade, né, gente, é 0 dividido por 1. E eu multiplicando em cruz, esse t quadrado mais 1 ao quadrado, ele vai multiplicar 0. E o 5 menos 5t ao quadrado vai multiplicar 1. Então vai ter isso aqui, ó. Esse cara multiplicou 1, ficou ele mesmo, 5 menos 5t quadrado. Igual a 0 vezes tudo isso aqui, que vai dar 0. Então, na verdade, eu tenho isso daqui, ó, 5 menos 5t quadrado igual a 0. Passo o 5t quadrado para o outro lado, divido 5, eu vou ter t quadrado igual a 1. Quando eu tiro a raiz quadrada, eu vou ter t igual a mais ou menos 1. Então, o que isso significa, t sendo mais ou menos 1? São os pontos onde eu vou ter mudança de concavidade. Agora, para eu saber se foi um ponto de máximo e um ponto de mínimo, eu tenho que substituir esses pontos lá na minha função original, tá? Sem ser a que está derivada. No nosso caso, nós vamos pegar o 1 positivo. O negativo, ele não faz sentido porque eu estou falando de tempo, né? Então, não vamos trabalhar com menos 1, só com 1 positivo. Então, quando a gente trabalha com o positivo, e aí eu vou pegar o 1 e vou substituir lá na minha função original, hein? Essa aqui é a diferença. Se você colocar no z', vai dar 0, né? Que a gente viu lá, o mais menos 1, 0 é a função do z'. Então, a gente vai colocar no z1 para a gente saber qual vai ser esse valor de máximo, né? Onde eu vou mudar essa concavidade. E quando eu coloco lá z igual a 1, eu tenho 5 sobre 2, que dá 2,5 milhões. Então, o valor da venda é máxima no primeiro ano de lançamento do seriado de TV. E que faz todo sentido, né? Geralmente você lança um filme ou um seriado, no primeiro ano você tem aquele pico, né? E depois ele vai perdendo, ele vai deixando de ser visto, vamos dizer assim. Então, isso aqui é muito importante para você identificar a mudança de concavidade. Você tem que fazer a derivada da função igual a 0, tá bom? Bora para a próxima questão. Questão 5, ele fala sobre o número de sócios. Então, o número de sócios de uma academia de ginástica aberta há algumas semanas é dado aproximadamente pela função z de t igual a 100 vezes, abre parênteses aí, 64 mais 4t elevado a 2/3, onde z de t expressa o número de sócios no início da semana t. Primeira coisa, determine z', quero determinar a derivada disso. Com que rapidez o número de sócios da academia estava aumentando inicialmente? Ou seja, a partir do t igual a 0, como que está sendo o comportamento aí da taxa da minha função? E depois ele perguntou lá quando t foi igual a 40, como que está o comportamento? Ela está crescendo, está diminuindo a taxa? Então, perceba, eu não preciso nem de fazer o gráfico, eu basta analisar a derivada da minha função, eu sei o que está acontecendo. E perguntou na letra D qual era o número de sócios quando a academia foi aberta e no início da 40ª semana. Tá bom? Então vamos fazer a letra A. Bom, para poder resolver essa questão, eu tenho que aplicar a regrinha da cadeia. Por quê?
Se vocês perceberem, eu tenho uma função aqui que está fora dos meus parênteses, que seria o 2/3, e uma função que está dentro. Então, primeira coisa, eu vou pegar esse 100, vou deixar ele quietinho aqui no lado, e vou derivar só o que está fora. Então, esquece o que está aqui, né? Então, como que eu faço isso? Esse 2/3 ele vem para frente e faço 2/3 menos 1. E aí, lógico, eu repito aqui o que está dentro só para a gente manter. Vezes, ó, derivei de fora, vezes a derivada de dentro. Derivada da função de dentro. Então, eu vou ter que derivar tanto 64 quanto 4t. Então, a derivada de dentro eu fiz aqui, ó, separado. Derivada só do 64. Derivada só do 64, ele é uma constante. Isso é zero. E derivada lá do 4t. Bom, lembra que esse 4 pode vir do lado e vai ficar derivado de t em relação a t, que isso aqui dá 1. Então, vai dar 4. Então, isso daqui vai a 0 e aqui só sobra 4. Então, beleza, está aqui. Ficou assim, ó, z' de t é igual a 100 vezes 2/3 vezes 64 mais 4t elevado a quem? Por que ficou menos 1/3? Porque fez 2/3 menos 1. Então, ficou aqui menos 1/3 vezes o 4, que a gente acabou de calcular. E aí, esse 4 aqui, eu posso multiplicar ele por esse 2. Aí vai ficar o quê? E por esse 100. E aí vai ficar 800 sobre 3 vezes 64 mais 4t elevado a menos 1/3. Bom, se eu quiser extrair esse sinal de menos aqui, quiser inverter, eu jogo esse 64 mais 4 para baixo e troco o sinal. Ou colocar isso aqui na raiz cúbica também, que nem coloquei aqui, mas poderia fazer, tá? Colocar assim, ó, raiz cúbica de 64 mais 4t. Também daria certo, tá bom? Então essa aqui é a letra A. Na letra B, ele pede lá qual que vai ser a taxa, né, do número de sócios quando t for igual a 0. Aí quando eu joguei lá no z', o 0, né, ficou isso aqui, ó, 66,7, aproximadamente 67 pessoas aí por semana. Então, a taxa, né, do número de sócios está aumentando aí logo que a academia abriu. Na letra C, ele pergunta a mesma coisa, mas ele quer saber lá quando t for igual a 40. E quando eu substituo esse valor, perceba que deu 43,9, então aproximadamente 44 pessoas por semana. Diminuiu? Diminuiu, mas que é basicamente normal, né? Você, logo que abre um negócio, tem uma novidade, então todo mundo começa aí e depois a taxa tende a diminuir um pouco ou crescer, né? Depende aí, mas é normal. Beleza, mas a gente consegue já entender ou até fazer uma previsão, dependendo da análise que a gente estiver estudando. Então aí beleza, conseguimos encontrar o nosso resultado. A letra D, ele já pergunta o seguinte: qual é o número de sócios quando a academia foi aberta? Percebam, galera, aqui quando ele pergunta o número de sócios, ele não quer saber a taxa. Tem diferenças, ó, na letra B e na letra C, ele pergunta com que rapidez, com que taxa o número de sócios está crescendo, está aumentando, está diminuindo. Na letra D não, ele quer saber, ó, qual era o número de sócios. E Z de T expressa o número de sócios. Então tomem cuidado com a interpretação das questões, tá bom? Então como eu quero saber o número de sócios, basta eu substituir nesta função aqui que ele me deu o 40. E foi o que eu fiz aqui, quando T foi igual a 0, eu descobri 1.600 aí, que era a quantidade de sócios. E já lá quando T foi igual a 40, aqui está errado, ó. Só corrige aí, 40, né? Z de 40. E aí perceba que eu tenho 3.688 pessoas aí, o número de sócios. Mas o que eu tenho que entender é que aumentou, né? De um para o outro, lógico, aumentou. Mas a taxa de crescimento deu uma diminuída, né? Lembra que lá na letra B a gente obteve aproximadamente 67, uma taxa maior. E na letra C, uma taxa aí de 44. Então é isso que a gente consegue concluir, né? A taxa ela cresceu, mas ela parece que está freando, está diminuindo o crescimento. Tá bom? Vamos lá para a nossa sexta e última aplicação. Então, a análise marginal é o estudo das taxas de variação das quantidades econômicas. Na verdade, eu estou analisando, por exemplo, esse ponto aqui. E a marginal é o quê? É o que está ao redor desse ponto. Então, quando eu calculo a derivada disso, eu estou calculando a taxa instantânea. E essa análise serve
para as margens, ou seja, se eu somar mais uma unidade, eu vou conseguir ter a mesma interpretação analisando apenas esse primeiro ponto aqui. Por exemplo, estou analisando a derivada no ponto 2. Então, eu consigo compreender que o ponto 2 e o ponto 3 eles estão muito próximos. Então, a taxa de variação instantânea vai ser bem próxima também. Então, vamos pegar o exemplo para entender isso melhor. Então, suponha que o custo total semanal em reais pela empresa Coca-Cola para a fabricação de X refrigerantes é dado pela função custo total. Vai estar aqui, C de X é igual a 8.000 mais 200X menos 0,2X quadrado. Válido para essa região aqui de X, né, para essas quantidades. Letra A. Qual o custo total envolvido na fabricação de refrigerantes entre 250 e 251 unidades? Perceba, quando eu falo entre, eu estou falando aqui de uma taxa média. E aqui que entra a análise da função marginal. Quando eu estou analisando apenas uma unidade, né, de diferença, eu poderia usar a taxa instantânea. Olha como que fica. Vou fazer a análise aqui do custo, né, variando entre 250 e 251 unidades. Então eu vou usar esta função aqui. Então eu peguei aqui, para 251, eu substituí o valor, deu 8.000 mais 200 vezes 251 menos 0,2 vezes 251 ao quadrado. E fiz para 251. Ponto final menos ponto inicial, né? A variação de C, conforme a gente já sabe. Quando eu fiz essa variação aqui, esse primeiro aqui, o de 251, ficou 45.599,8. E o de 250 ficou 45.500. Na hora que eu subtrair os dois, deu 99,80. E como que a gente faz a conta? ΔC sobre ΔX. Só que aí ficou 99,80 dividido por 251 menos 250. Então ficou 99,8 dividido por 1, que é o 99,8. Essa aqui é a variação da taxa média. Vamos voltar lá para o problema. Letra B. Determine a taxa de variação da função custo total com relação a x quando x for igual a 250. E vamos comparar esses dois resultados, que é o que ele fala na letra C. Perceba que na letra B, vou calcular a derivada dessa função. Derivada de 8.000 é constante, então isso aqui vai a zero. 200 vezes x, derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes 200, 200. Menos 0,4x ao quadrado, ou seja, o 2 cai, 0,2 vezes 2, 0,4. E aqui fica 2 menos 1. Então essa aqui é minha função C', beleza? Tem aqui minha derivada e vou substituir o 250. Olha o que deu. Deu 100. E quanto que tinha dado o resultado anterior? 99,8. Então, o que a gente pode concluir? Há diferença? Há, mas para uma análise rápida, eu posso fazer a derivada e substituir no ponto. E eu vou saber se essa taxa está crescendo, se está diminuindo, porque a diferença entre uma e outra vai ser muito pequena. Então, essa aqui seria a interpretação quando eu tenho aí a variação de uma unidade, né? Eu quero saber a relação entre uma unidade a mais do que eu estou observando. Então, a resposta da letra A indica o valor da taxa média entre 250 e 251, que a gente viu que deu 99,8. E a resposta da letra B indica a taxa instantânea da função do custo, né, em x igual a 250, que deu 100, que a gente viu lá. Então, o custo real envolvido na produção de uma unidade adicional de um certo bem por uma fábrica que já opera com um certo nível de produção é chamado de custo marginal. E os economistas definiram a função custo marginal como a derivada de uma função custo total. Ou seja, eu tenho a função custo total e eu quero saber a marginal, ou seja, o que está acontecendo nas margens, ao redor. Eu faço a derivada da função custo. Ou seja, eu tenho a função custo lá original, né? Aquela que o problema me apresentou. E se eu quero saber a marginal, eu faço a derivada dela. E isso aqui funciona também para a receita e para o lucro. Então, já fica aí a dica que fica
para a receita, deixa eu apagar esse 99 aqui, e para o lucro também, se eu quiser saber o lucro marginal, vai ser a derivada dele. Se eu quiser saber a receita marginal, ou seja, o que está acontecendo ao redor daquele ponto, vai ser o R' também. Isso aqui entra na parte de aplicações econômicas das derivadas, né? E a gente fica por aqui. Até mais, galera!